Sobrevivi ao primeiro período do doutorado. No diário de pesquisa de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre essa experiência e também sobre algumas expectativas para o próximo período e uma notícia muito boa para quem gosta de ciência de dados. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No final do ano passado, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a minha aprovação para fazer doutorado no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então ali eu comecei a conversar, compartilhar um pouquinho dessa parte, dessa história com vocês e falei um pouco mais a respeito disso no começo do doutorado mesmo, em março. Inclusive, esse foi um período que o Brasil estava começando a sentir os impactos do coronavírus e certamente ele impactou também a forma como as aulas e o doutorado estava se desenrolando. Então, assim como várias instituições, o INPA teve que se adaptar rapidamente e eu acho que isso aconteceu muito bem, pelo menos nas matérias, nas disciplinas que eu estava envolvido. Então, eu estava participando das disciplinas de análise numérica e sistemas gráficos 3D. Eu gostei muito dessas disciplinas e apesar de todo o contexto, toda a pressão, tanto de como o mundo está e como que aconteceu essa transição e das próprias aulas e de estar gravando vídeo no YouTube, eu também estava trabalhando nessa época, então apesar de toda essa pressão, eu acho que eu consegui aprender bastante coisa e desenvolver bons trabalhos. Então na disciplina de sistemas gráficos 3D, eu comecei a estudar como que a gente poderia aplicar redes neurais profundas, o Deep Learning, a dados geométricos, dados tridimensionais, para fazer várias coisas muito interessantes. E no trabalho final que eu fiz nessa disciplina, eu comecei a fazer alguns experimentos muito interessantes que podem vir a ter aplicações em realidade aumentada, realidade virtual, esse tipo de coisa. Mas eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque eu não acho que é o objetivo desse vídeo. A gente pode conversar sobre esse trabalho num outro vídeo. Eu acho que a experiência dessa disciplina em si não foi muito diferente de como ela poderia ter sido ou era no modelo presencial, mas a disciplina de análise numérica eu acho que ela teve bastante diferença, sim, nesse modelo. Eu acho que ela, na verdade, se beneficiou do fato de todo mundo estar com acesso a um computador, para que a gente pudesse ter aulas que trouxessem mais de implementação, mais da gente pegar os métodos numéricos para solucionar sistemas, para solucionar equações diferenciais ordinárias, enfim, solucionar os problemas matemáticos que a gente estava interessado em solucionar, mas de maneira numérica, e o professor conseguiu conduzir uma experiência em que a gente aprendia muito a partir da implementação e discussão de vários desses algoritmos. Inclusive eu cheguei a trazer aqui para o canal um vídeo que eu falava sobre o modelo SIR, S-I-R, que é utilizado para modelar epidemias, e que poderia ser aplicado, por exemplo, para a gente entender o comportamento e a dinâmica de infecção do Covid-19. Enfim, não foi fácil, mas foi muito interessante, eu consegui aprender bastante e, na verdade, comecei a pesquisar sobre mais coisas relacionadas a essa área de computação científica e, inclusive, me aproximei de uma outra linguagem de programação, uma linguagem chamada Julia, que tem uma vocação a essa área científica. Então, no vídeo que eu falei sobre as linguagens de programação que eu sei, e eu fui citando alguns projetos, como foi a minha trajetória com as linguagens de programação, no finalzinho dele eu falei que em 2020 eu estava aprendendo uma outra linguagem e eu fiz um certo mistério ali, Mas agora eu estou revelando aqui para você que está assistindo esse vídeo que a linguagem que eu estou tendo contato é a linguagem Julia e que eu pretendo trazer bastante conteúdo aqui para o canal nessa linguagem. Se você gosta de programação, ciência de dados, inteligência artificial e quer participar de discussões sobre novas tecnologias e seus impactos na sociedade, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu ou a Kizzy publicamos. E se você já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o canal como um membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Além disso, eu tenho ficado bastante feliz em ver que algumas pessoas estão se sentindo mais inspiradas com esse tipo de vídeo, alguns vídeos que a gente tem aqui no canal, a buscarem maior conhecimento e até pela via formal mesmo. Tem gente que chega para mim às vezes nas redes sociais e fala: poxa, agora eu tenho um interesse, estou pesquisando aqui sobre como fazer um mestrado e às vezes começam a me pedir algumas informações sobre como que a gente faz para conseguir entrar no INPA. E eu tenho ficado muito feliz em observar esse tipo de coisa e ter o retorno de vocês. Então, felizmente, tudo deu certo nesse primeiro semestre. Tinha um pessoal aí comentando que eu ia começar a perder os cabelos no doutorado, mas graças a Deus isso não está acontecendo. Antes da gente falar sobre as expectativas para o próximo semestre, eu queria comentar sobre um fato bem legal que aconteceu recentemente, que eu participei de um webinário sobre ciência de dados promovido pelo Instituto Siddhartha e com o apoio do INPA. Inclusive, esse webinário está aqui com uma reportagem no site do INPA, bem na capa, e eu estou aqui, você pode ver nesse quadradinho no canto superior direito.
Então foi uma experiência bem legal, né? A gente estava acompanhado lá do professor André Carvalho, da USP, da professora Maite Salinas. Ela dá aula para alunos do ensino fundamental, inclusive tem uma experiência bem legal em introduzir alguns conceitos, né? Algumas partes da matemática que são base para esse pensamento da ciência de dados. E, inclusive, fiquei muito feliz, né, que aqui no site do IMPA essas informações foram colocadas em destaque, né? Inclusive falando sobre o nosso canal aqui, Programação Dinâmica. E para quem gosta de ciência de dados, eu tenho uma notícia muito boa, que no próximo período o IMPA vai abrir um curso de ciência de dados aplicada. Então você pode conferir aqui na área de ensino, olhando para a programação de disciplinas, já está constando aqui ciência de dados aplicada, uma disciplina que pode ser cursada tanto no nível de mestrado quanto no de doutorado. É a segunda vez que ela está sendo ofertada, a primeira foi no ano passado, inclusive eu e a Kizzy nós fizemos essa disciplina no passado lá no IMPA e apresentamos trabalhos muito legais que a gente pode destrinchar um pouco mais aqui com vocês ao longo de alguns vídeos. O professor da disciplina é o Vitor Guerra, que faz pós-doutorado lá no Visgraph, e ele me convidou para ser seu assistente nessa disciplina, né? Ou monitor, que talvez seja o termo mais familiar em português. A gente já teve confirmação do IMPA que o próximo período vai ser à distância, e isso abre uma oportunidade para que mais alunos que não são alunos regulares do IMPA, né, pessoas que talvez até morem fora do Rio de Janeiro, longe do IMPA, possam participar dos cursos. Então, se você gosta da área de ciência de dados, talvez essa seja uma oportunidade de você fazer um curso de uma instituição renomada, né, uma instituição de excelência como o IMPA, de maneira totalmente gratuita e à distância. E você pode fazer o curso se inscrevendo como aluno de curso livre, né, e aí você vai seguir o processo normal de avaliação, de fazer os projetos e ter uma nota ali no final que vai ficar registrada. Inclusive poderia contar no caso de você fazer uma aplicação depois para o IMPA ou para outra pós-graduação, ou você pode fazer o curso como ouvinte, né? Talvez você não tenha interesse nos créditos, ou mesmo não esteja muito confortável ali com conhecimentos de programação ou de matemática, enfim. Mas você de alguma forma queira saber, né, o que está rolando pela ciência de dados, queira entender mais sobre esse universo, você pode sim acompanhar o curso ali como ouvinte e também ter acesso a esse conteúdo sem se comprometer tanto. É claro que é importante você alocar ali, né, um tempo na sua agenda e tal, para você poder ir acompanhando as aulas, mas pode ser uma experiência agradável para vários perfis de alunos, né? Então esse é um fato bem legal e que entra para as expectativas do próximo semestre. Algumas outras coisas precisam ser definidas ainda, né? Então ainda não tenho certeza de que disciplinas eu vou cursar nesse próximo período. Tem algumas candidatas aqui, né? Por exemplo, combinatória 2, eu fiz combinatória 1 quando eu estava no mestrado, mas eu não sei se esse conteúdo agora de combinatória 2 faria tanto sentido para mim, né? Para o tipo de pesquisa que eu quero desenvolver, enfim. Como aluno regular do IMPA, eu sou obrigado a fazer pelo menos 2 disciplinas por período, exceto no verão, né? Como o verão é um período mais curto, ali eu tenho que fazer apenas uma. E eu também tenho que cumprir, né, créditos com determinadas exigências para poder fazer o exame de qualificação. Então eu já tenho os créditos da minha área principal, que é computação gráfica, né? Esses eu já tenho todos, até porque eu fiz algumas disciplinas antes de aplicar mesmo para o doutorado, mas eu ainda preciso cursar outras disciplinas fora da minha área principal e me preparar para o exame de qualificação no ano que vem. Enfim, antes de começar o próximo período, no dia 17 de agosto, eu vou conversar com o meu orientador, né, para a gente poder alinhar isso, né, receber alguns conselhos também para poder seguir da melhor maneira possível. E aí eu mantenho vocês informados aqui. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria trazer nesse vídeo aqui, algumas atualizações para vocês e também essa informação relevante, né, sobre o curso de Ciência de Dados Aplicada. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o curso, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas se você achar que faz sentido, né? Compartilhe a mensagem sobre esse curso, pode divulgar e tal. Muito obrigado e até a próxima.